Olá, essa noite eu recebo Alexandre Laffer Frankel, CEO da Vitacom, que resolveu inovar o mercado paulista. Lançou a ideia de morar em apartamentos entre 25 e 15 metros quadrados, mas com infraestrutura bastante generosa em termos de lazer, cozinha, lavanderia e outras coisas. E não contente, chamou a atenção do mercado imobiliário ao diminuir ainda mais esse espaço para 10 metros quadrados. Gente, dá para morar em 10 metros quadrados? Showbiz está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ele abandonou o uso de carros na sua rotina, só usa bicicleta e defende qualidade de vida aliada à sustentabilidade. Com isso, encontrou uma maneira de transformar sua crença em um negócio ousado e promissor. Vamos falar agora com o fundador e CEO da construtora e incorporadora Vitacom, Alexandre Laffer Frankel. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Sônia. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Obrigada por ter tempo de ter vindo aqui. Eu soube que umas semanas atrás você lançou um prédio, vendeu tudo na hora, foi isso? É verdade, fazia tempo... Nessa crise? É incrível, fazia tempo que eu não via um sucesso desse e um fim de semana a gente vendeu um prédio grande de 200 unidades, sinal que a economia está retomando e que a gente tem uma demanda aí reprimida. Quem sabe vamos ter uma grande surpresa ao longo do ano ainda. Bom, vamos torcer, né? Agora, eu queria te explicar, você falou um prédio com 200 unidades. De que tamanho são essas unidades? Elas têm em média 25 metros quadrados, que é o nosso carro-chefe, que são os estúdios, que nós acreditamos muito nessa vida compacta, essa vida sob medida, mais inteligente e mais acessível também. Mas 25 metros é um... O que cabe em 25 metros? Cabe muita coisa, Sônia. A gente se aprimorou muito em inteligência de espaço. Então nós acreditamos que a mesma qualidade que antigamente você precisava de talvez 40, 50, 60 metros, hoje é perfeitamente possível colocar em 25 metros quadrados, utilizando móveis inteligentes, utilizando a tecnologia disponível. E mais do que isso, a gente tem um conceito na companhia que é a economia compartilhada. Então nós acreditamos que as áreas comuns do prédio, elas são um complemento da casa da pessoa. Então ela vive em 25 metros quadrados, mas ela mora em 1.000, 2.000 metros, que ela conta com todo um equipamento para complementar aquele espaço que ela não tem no apartamento próprio. Tipo o quê? Por exemplo, olha que legal, todos os nossos prédios têm coworking, que é um espaço de trabalho, então as pessoas descem e trabalham do térreo. E sabe o que é mais legal? Hoje você chega agora, por exemplo, de manhã num prédio e está lotado. As pessoas começam a fazer negócios intraprédio. Olha que legal. Então você tem um advogado, um designer, um cara que é arquiteto e eles fazem negócios já intragrupo. Então a pessoa sequer precisa sair do prédio e toda essa nova economia, as pessoas, então freelancers, pessoas que querem ter essa vida mais solta, mais leve, e isso é uma opção fantástica. Então acho que a gente está reinventando não só a parte da moradia, mas a cidade e também o trabalho. Hoje a gente tem aumentado, a gente começou com posições um pouquinho menores, com mesas menores, hoje eles já são espaços bastante amplos e integrados. E fora isso tem outras N alternativas, por exemplo, as pessoas hoje, elas têm uma sala de jantar, então eu não preciso ter a minha própria sala de jantar, você imagina que eu tenho em casa, eu tenho 12 lugares que eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que pagar condomínio sobre aquilo, fora que eu paguei caro para ter aquele espaço. Então eu posso morar na unidade compacta e às vezes que eu quiser convidar os meus amigos para um jantar, para uma festa de aniversário, eu uso a do prédio, então eu tenho uma cozinha completa e tem uma cozinha compartilhada também, que é mais legal. Então você imagina que cada dia uma pessoa do prédio desce e eles convidam um para cozinhar, o outro convida os amigos, então também é um espaço super divertido de socialização, de convivência. Mas é para gente jovem, então, né? Não, sabe que não. Nós, além dos compactos, a Vitacom foi muito conhecida por fazer os apartamentos compactos, mas nós também fazemos apartamentos para famílias. Também eles têm a proposta de serem espaços inteligentes, menores do que o convencional, mas também para famílias. E eles usam da mesma forma. Então tem o lounge que você usa para receber amigos, tem esse espaço de coworking, então tem o espaço também de receber amigos para jantar, e tudo isso funciona perfeitamente para o público solteiro e também para o público mais família. Agora é o seguinte, o que se reclama muito, normalmente em prédio, é da convivência, né? Muita briga, uma brigalhada enorme, né? Predinhos de 8 andares, um por andar, já dá conta de brigar todo mundo. Como é que é a convivência
de tanta gente junto em espaços compartilhados? Vocês têm uma polícia para enfim, apartar briga, decidir quem tem razão? Como é que funciona isso? Ó, excelente pergunta. E sabe que eu tenho um amigo que ele tem uma microempresa, ele tem 2 funcionários e os 2 conseguiram brigar. Então, eu acho que isso é um pouco da natureza humana. E vieram com uma pergunta para mim, nós temos também um espaço que são de ferramentas compartilhadas. Então você imagina, tem uma sala que tem todas as ferramentas, furadeira, escada, aspirador, e você não precisa ter a sua própria. Você pega dessa sala compartilhada e usa. Então lá já tem a melhor furadeira, com todas as brocas, com serrote, eu não preciso ter o meu próprio. E a indústria começa a prover a melhor ferramenta possível, e você imagina que um prédio de 200, 300 unidades, eles compartilham aqueles instrumentos. Isso reinventa toda a forma como a indústria provê os equipamentos. Aí me perguntaram, pô, mas existe uma convivência saudável, o pessoal respeita? E olha que incrível, quando você está num ambiente bacana, em que existe um respeito mútuo, a cultura é de respeitar o que é do próximo. Então todo mundo usa, devolve, cuida como se fosse uma ferramenta própria e está indo assim maravilhosamente bem. É óbvio que tem pessoas que não conseguem respeitar tanto o espaço do outro, mas assim, essa democracia, esse ambiente em que todos têm um objetivo comum, todos se conhecem e ele é bem cuidado, bem preservado, todo mundo começa a cuidar do todo. Pode ser um início de civilidade, né? Você começar a aprender, aqui no Brasil falta muito isso, essa civilidade. Com certeza. Né? Você sabe que é um ecossistema que funciona muito bem. Espero que isso aqui nós consigamos assim expandir e que sirva de exemplo para o resto, e com isso a gente possa reinventar a cidade como um todo a partir de exemplos como esse. Agora, me diz uma coisa, vocês têm também apartamentos de 10 metros quadrados. Como é que funciona isso? Olha que legal, toda vez que eu encontro, nós já temos os apartamentos, esse vai ser o primeiro de 10 metros quadrados, mas já temos de 16 entregue. E toda vez que eu encontro alguém que é nosso cliente... De 10 você não tem nenhuma entrega ainda? Está em construção de 10. Construção, tá. A gente lançou o ano passado, está em obra. E toda vez que eu encontro um cliente nosso, alguém que já mora num apartamento compacto, ninguém nunca me falou, eu estou morando num apartamento pequeno. Sabe o que eles me falam? Minha vida melhorou, você não acredita. Eu vou a pé para o trabalho, eu ficava 4 horas no ônibus lotado e agora eu consigo fazer exercício, eu consigo estudar. Você tem academia dentro também do prédio? Sou profissional praticamente. Assim, eu gosto do esporte e eu acho que existe uma demanda muito grande por espaços e por uma vida mais saudável. Então realmente eu invisto muito. Se tem um espaço que tem que ser no estado da arte, é a academia. Eu realmente prezo muito para que seja bom. Isso é para pessoa mais jovem, alguém que tenha, sei lá, recém-casado, cabe em 10 metros? Não cabe. Eu vou te contar. Então, primeiro, assim, quem é o público primordial, tá? Então, tem muitos estudantes, pessoas que são de fora de São Paulo e vêm com frequência, então muita gente do Rio de Janeiro que vem trabalhar em São Paulo, executivos. Esse de 10 metros quadrados, particularmente, ele é muito perto de um hospital. Ele é uma quadra do hospital. Aí vocês têm um prédio só de... Não, já fizemos mais outros de 11, 12, 13 metros, alguns. Tá? E essas pessoas, assim, elas compram. Você imagina uma enfermeira que tem que sair de um plantão, exausta, e ela tem que pegar um ônibus 4 horas. Então você transforma de uma forma muito inteligente a vida da pessoa. E é isso que nos orgulha muito. O conceito, então, é morar perto do trabalho. Sempre. Esse é a empresa foi fundada em função da mobilidade. A gente decretou que o nosso principal inimigo é o trânsito, muito de uma experiência pessoal minha, que eu era o cara que ficava 4, 5 horas no trânsito, e eu falei, eu preciso resolver isso. Para onde você ia? Porque você morava tudo isso? Eu morava no Morumbi, depois eu estudava em São Caetano e trabalhava no centro. Então você imagina que eu fazia volta olímpica todos os dias. Na cidade? Na cidade, e ficava 4, 5 horas quando dava tudo certo. Era uma insanidade, eu falava, isso aqui não pode... Fora o trânsito, o tempo perdido, você fica estressado, e é um desgaste mental, um desgaste físico enorme. E você acredita que tem famílias que não conseguem ver os filhos acordados. Que sentido faz? Eu tenho um apartamento grande, uma planta legal, mas eu não consigo chegar em casa para ver os meus filhos. Então, na minha cabeça nunca fez muito sentido essa equação. Eu falei, eu vou mudar isso. Então a Vitacom nasceu da questão da mobilidade, e o princípio é muito simples. É morar e trabalhar perto, é morar e estudar perto, morar perto do transporte público. De alguma forma você ganha tempo. Hoje a minha mercadoria não é metro quadrado, é tempo ao quadrado. Mas eu acho que é para todo mundo, né? O tempo, cada dia, fica mais importante. Agora, pelo que eu li aqui, você tem... essas unidades, elas têm sido feitas em bairros mais nobres, né? Quanto sai, mais ou menos?
assim, o range é enorme, ele vai de 5 a 25 mil reais um metro quadrado. Tá. Então ele é enorme, mas você imagina que assim, nós com 10 metros quadrados, uma pessoa podia comprar abaixo de 90 mil reais uma unidade em Higienópolis, que é um dos bairros mais nobres do Brasil, eu diria, talvez da América Latina. Então é uma forma de tornar acessível, e isso é quase 1/3 do valor de uma Minha Casa Minha Vida. Então qual é a opção da pessoa? Qual que seria a troca? Ela tem uma unidade na periferia, que ela vai ficar horas e horas no transporte público, sem infraestrutura, com problemas às vezes de segurança ou de necessidades de dia a dia, supermercado, farmácia, etc. Ou ela pode reduzir o espaço, morar de forma mais inteligente e mais barata, num lugar nobre, com uma qualidade de vida extrema. Então, a nossa proposta é essa. Eu quero reinventar a vida das pessoas para melhor. O espaço ele é relativo, e a gente, de novo, com a história do compartilhamento, com toda essa tecnologia embarcada, que cada vez mais nós estamos plugando tecnologia, juntando tijolos e tecnologia, acho que aí nós temos uma transformação gigantesca e prover uma satisfação enorme para quem opta por essa troca, que com certeza é muito melhor. Eu vou fazer uma pergunta, só que você vai responder no próximo bloco. Mas vocês pretendem fazer uma Vitacom popular? Uma Vitacom Minha Casa Minha Vida? Espera um segundo. Já nós voltamos com a entrevista com Alexandre Laffer Frankel. Até já. Estamos de volta com a entrevista de Alexandre Laffer Frankel, CEO da Vitacom. Alexandre, eu estava te perguntando aqui no final do último bloco, se vocês têm alguma ideia de fazer esses projetos que vocês estão fazendo, unidades pequenas, em bairros nobres de São Paulo, a um custo bom, e na periferia também, porque seria uma ideia, não sei, talvez boa, não entendo disso, mas você me diz, né? Eu vou te contar aqui, Sônia, que o meu sonho realmente é fazer as unidades mais populares, e eu quero fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de unidades para resolver o problema do déficit habitacional no Brasil. Eu acho que o caminho são com as unidades compactas, com essa tecnologia, e aí tem um segredo que eu acredito muito que as pessoas vão passar a cada vez mais a alugar ao invés de comprar unidades. Por que isso? Então tem uma razão muito simples, que a pessoa ela muda muito ao longo da vida. Então você imagina, eu começo estudante, depois eu começo a estagiar, daí eu vou para o mercado de trabalho, caso, tenho filhos, depois os filhos saem de casa, depois eu entro na melhor idade. Então existem vários ciclos ao longo da vida de uma pessoa, e muitas vezes eu não vejo o menor sentido que ela imobilize. Às vezes por 30, 40 anos ela fica endividada e imobilizada numa única unidade. Então eu acredito muito mais na moradia como um serviço, como o uso, do que como a compra. Então, na minha opinião, e o que eu quero fazer, que é o meu grande sonho, é fazer as unidades mais populares para suprir a questão do déficit habitacional. E o que nós estamos fazendo? Nós já temos alguns pilotos, laboratórios em bairros mais baratos, em que uma unidade custa 80, 90 mil reais, que de novo é muito mais barato que o Minha Casa Minha Vida, de 14 metros quadrados, e a ideia é que nós façamos a expansão. Minha Casa Minha Vida tem quanto de área? Geralmente existem restrições, principalmente da Caixa Econômica, que é o agente financiador, e elas têm um tamanho mínimo, isso varia de cidade para cidade, e em São Paulo essas unidades chegam a custar mais de 200 mil reais. Então, mas por quantos metros quadrados? 40 metros quadrados, por exemplo. Tá? É uma média do que se produz. E eu acredito que a troca de sair da periferia, dessa unidade um pouquinho maior, e vir morar do lado do trabalho, com segurança, às vezes com escola. Olha que legal, nós estamos fazendo um prédio, outro teste que nós fizemos, nós temos um prédio que tem escola embaixo. E olha que legal, então você imagina... térreo? No térreo. Então você imagina, os filhos chegam em casa, que hoje é uma dor muito grande, quem tem filho sabe, filho pequeno, os filhos chegam em casa 13h, o marido e a esposa trabalham, o que eu faço com o filho? Né? Então às vezes tem um avô para cuidar, às vezes tem babá, que eu não acredito que isso deve perdurar, e às vezes ficar vendo televisão, um tempo ocioso. Então, olha que legal, se você consegue somar creche, escola, já embarcados dentro do prédio, olha a transformação que você faz na vida da criança, que vai ter cultura, vai ter aprendizado, pode aprender uma língua, um instrumento, artes. Mas tudo bem, mas agora essa pessoa que mora ali, ela vai ter a criança pequena por um tempo. Uhum. Aí ela cresce, você acredita que então essa família muda de prédio e começa a outra também querendo com filhos pequenos de novo, né? Eu acredito. É nessa rotatividade. Eu acredito. E a pessoa mudou de emprego, em vez de ela continuar no mesmo apartamento e daí ela vai ficar horas no trânsito, ela vai mudar de apartamento junto.
E nós temos um prédio super legal que nós estamos buscando e acreditando que a pessoa vai viver mais de 100 anos. Então nós fizemos um prédio totalmente preparado, veio um... Já fizeram? Fizemos, foi um sucesso absoluto. E veio um arquiteto alemão, que ele trabalha exatamente com pilares para que a pessoa viva mais saudável e mais tempo. Então tem pilares de comer bem, de você se exercitar, de você ser mais sociável. Então são práticas no dia a dia e o projeto é todo feito para isso, para que a pessoa tenha uma longevidade e tenha uma qualidade de vida muito melhor. Então nós nos preocupamos com a qualidade da água, com a qualidade dos ambientes, nós promovemos que a pessoa ande muito mais a pé, que ela use a academia, que ela suba as escadas para chegar ao apartamento ou às áreas comuns. Médico tem? Vocês planejaram médicos também nessa unidade? Estamos planejando. Nós estamos colocando uma unidade de prevenção de saúde. Então você imagina que vai ter dentro dos térreos, nós vamos ter uma unidade avançada com uma grande instituição de saúde e a pessoa vai fazer check-ups recorrentes ou ela vai ter uma espécie de um médico de família que acompanha ela para promover essa longevidade e quem sabe aí reinventar. Nossa, muito interessante. Mas é um conceito. Esse conceito você trouxe de algum lugar? Você inventou? Como é que surgiu isso? Olha, nós temos uma equipe muito criativa. Então, a Vitacom hoje é uma grande startup, por incrível que pareça, nesse mercado que é super conservador, que é o mercado imobiliário, nós criamos uma cultura, a nossa média de idade hoje gira em torno de 29 anos. Então são pessoas, na maioria, jovens e nós incentivamos demais o intraempreendedorismo e todas essas ideias são cultivadas e aproveitadas com muito carinho. Então são várias ideias que nascem internamente, mas na maior parte nós somos inventivos, ou nós observamos, é óbvio que tem uma interpretação do que já foi feito no mundo, ou das necessidades das pessoas, e nós adaptamos para a realidade do Brasil, para a preferência do brasileiro. Existe uma tropicalização de todas essas ideias, mas são todas novas. Eu acho que nós somos muito inventivos. Você não trouxe assim, sei lá, nos Estados Unidos já existe esse tipo de conceito, em cidades menores, maiores. Vocês não estudaram o mercado fora? É uma coisa que nasceu aqui mesmo. Esse conceito desse formato, sim. Lá existem, por exemplo, senior livings, que são residenciais para idosos, existe um certo cuidado, existem cuidadores, uma estrutura para cuidar do idoso, por exemplo, mas aqui de colocar a medicina preventiva numa grande metrópole como São Paulo, eu nunca vi no mundo. Então acho que é algo realmente super precursor e nós somos convidados para falar lá fora. Acho que em termos de vida sob medida e toda essa inovação, o Brasil está dando aula hoje em relação principalmente a América como um todo. Talvez na Ásia você tenha alguns países que já cultivam esse tipo de experiência há um bom tempo. E tem um trânsito tão ruim quanto o nosso, né? É, para pior. Mas sabe o que é engraçado? Eu tenho viajado muito o Brasil e todas as cidades estão com o mesmo problema. E olha que o Brasil hoje ele é 85% urbano aproximadamente. Esse número nos próximos anos vai chegar a 90%. Então nós vamos viver em cidades essencialmente. Então, quem achar soluções inteligentes para as pessoas que moram nas cidades, obviamente vai estar resolvendo a vida de muita gente. E isso é uma tendência mundial. E o mundo inteiro vive esse problema de trânsito, de violência, de poluição. Nós temos que se reinventar, porque senão vai ficar um negócio insuportável. Para comprar uma unidade, como é que funciona isso? Vocês fornecem financiamento? Tem financiamento? Geralmente, como é uma compra bastante importante na vida de uma pessoa, muitos recorrem ao financiamento. Então, durante as obras, as pessoas nos pagam um percentual, geralmente em torno de 30% a 40%, e financia o resto. O que nós estamos entrando agora, que eu estava te contando, são os prédios para locação. Então, exatamente agora, esse mês, nós estamos inaugurando o primeiro prédio no modelo que lá fora é conhecido como multifamily, que na verdade são unidades para alugar e a pessoa não mais compra. Então, um prédio de 100 unidades, muito próximo à Avenida Paulista, uma quadra do metrô, e as pessoas vão morar usando a unidade. Então, vai ser o primeiro piloto, laboratório, e eu acredito que essa é a nova tendência. É interessante isso. É legal. Me diz uma coisa, quem são seus concorrentes? Vocês criaram esse processo. Deve ter gente já no pé de vocês, né? Sim, claro. Vocês têm muito concorrente? Nós temos, assim... usando o mesmo conceito? Tem, claro. Acho que nós criamos uma tendência e existe um mercado muito importante para todo esse segmento. Para você ter uma ideia, hoje os solteiros, que hoje representam cerca de 35% da população de uma cidade como São Paulo, eles devem ultrapassar 50%.
que são pessoas que moram sozinhas. Então são pessoas que ainda não casaram, divorciados, pessoas que realmente de uma pessoa só por família. E a outra grande parte são as famílias pequenas, sem filhos ou com um filho, que é a grande tendência. Então essas pessoas, solteiros e pequenas famílias, representam cerca de quase 80% do mercado. Então é óbvio que o mercado vai produzir unidades para atender esse público. Então, antigamente, o que nós víamos de 3 dormitórios, 4 dormitórios, aquelas plantas enormes, além de muito caro e a nossa população não ter acesso, a nossa questão social, demográfica, mudou radicalmente. E eu acredito que essa é a nova tendência, não só para o Brasil, mas para o mundo. Ele não vai contar para a gente quem são os concorrentes dele, vou te contar. Eu vou te contar, existem outras construtoras, obviamente, que estão fazendo, as grandes de capital aberto. As grandes estão fazendo isso também? Sim, a verdade hoje não tem grande, né? Hoje a Vitacom, ela está do mesmo tamanho das empresas de capital aberto. Então, o mercado ela fatura por ano? O ano passado nós fizemos 860 milhões de lançamentos, que é o patamar que as grandes fazem hoje. Tem 2, 3 que conseguem superar esse patamar, mas é um mercado muito pulverizado, né? O mercado imobiliário, a maioria é composto por pequenas incorporadoras e construtores que fazem 1, 2 prédios por ano, e a escala ficou pequena. Agora, o que eu acredito? Então, você me perguntar, mas existe alguma vontade, alguma ambição em fazer escala? Não, eu acredito que a escala permite você fazer investimentos e acessar outros mercados, outra fonte de capital, para poder fazer o diferente. Então, por exemplo, para você contratar as gigantes de tecnologia, nós estamos hoje muito atuantes em tecnologia, que nós temos uma parceria com a Intel e com a IBM para colocar tecnologia embarcada nos prédios, eu vou te contar um pouquinho depois. Mas para você acessar esse tipo de empresa, de solução, é muito importante ter escala, porque senão você não consegue contratá-los ou ser atrativo. Então, hoje o grande desafio da Vitacom é gerar escala para poder embarcar a tecnologia e acessar o que há de mais moderno em tecnologia e em capital também. De novo, te interromper um pouquinho, porque agora nós temos o Momento Agro com Roberto Rodrigues, um dos maiores especialistas do setor no Brasil. É com você, Roberto. Momento Agro. Oi, Sônia. Uma reclamação permanente dos produtores rurais no Brasil e no mundo todo é em relação ao crédito. Os governos nunca conseguem oferecer aos produtores o crédito suficiente para o plantio, colheita e comercialização das safras. Como resultado disso, 2 fatos acontecem. Primeiro, o crédito vai ficando mais curto, o cobertor mais curto, o pessoal fica com a perna de fora, ou os juros acabam subindo. Uma solução são as cooperativas de crédito. O Brasil é muito jovem nesse quesito. Os nossos bancos cooperativos são 2, Bancob e Bancicred, já são responsáveis por 17% do crédito rural no Brasil. Isso mostra um horizonte espetacular no futuro e os produtores, donos das cooperativas, poderão caminhar com as próprias pernas, cada vez dependendo menos do governo e de bancos privados. Obrigada, Roberto. No próximo bloco tem mais conversa com Alexandre Laffer-Frankel. Tchau, tchau. Voltamos com Alexandre Laffer-Frankel, um dos responsáveis por criar apartamentos de apenas 10 metros quadrados em bairros nobres da capital paulista. Mas ele faz maior, ele já contou aqui pra gente. Alexandre, essa tua invenção, eu estava insistindo no bloco anterior. Concorrentes, você acha que essas construtoras grandes que estão, enfim, até fazendo apartamentos menores são seus concorrentes? Eu acho que sim, eles fazem de uma forma oportunista, então às vezes um terreno cabe esse conceito, eles vão lá e fazem, mas não está na essência, não está no DNA, diferente que nós vivemos para isso, para reinventar a vida das pessoas e propor o modelo compacto. Agora, o que eu enxergo como concorrente para valer é a Amazon. Então... Como assim? A Amazon, ela não constrói. Mas, explica. Eu acho que mais cedo ou mais tarde ela vai entrar no mercado imobiliário também, vai distribuir.
muito parecido com o que faz o Airbnb, mas talvez de uma forma um pouco mais incisiva. Então, o meu concorrente, pela forma de se pensar, de distribuir, da forma disruptiva de criar novos mercados, eu enxergo hoje como meus concorrentes as empresas de tecnologia. Então, de fato, é a Amazon que deve entrar nesse mercado e entre outras empresas que estão nesse movimento. O Uber, talvez ele vai fazer o mesmo movimento de carros com apartamentos, por exemplo. Então, eu miro lá. Há muitos anos atrás, teve um arquiteto paulista chamado Eduardo Longo, que ele inventou o conceito bola. Era um apartamento pequeno, né, que era uma bola e que, diferente do que você hoje está fazendo, você, se quisesse se mudar, você só desenganchava essa bola da estrutura, punha num caminhão e pendurava em outro lugar. Falei, vou mudar de São Paulo para o Rio, lá vai o raio da bola. Obviamente, é uma ideia genial, mas não funcionou. Você pensa em alguma vez ter esse tipo de mobilidade, você conseguir mudar junto com a sua casa? Eu já pensei bastante, inclusive com containers. Então você tem os containers, você encaixa ele como se fosse uma gavetinha no teu prédio. E quando você quiser sair, você leva, põe ele em cima de uma carreta e leva embora. Agora, existe uma preocupação que o conforto da habitação, o conforto térmico e essa mobilidade, eu acho que não funcionou tão bem. Talvez a experiência do Longo não foi tão bem sucedida. Tem outras empresas fazendo isso pelo mundo. Não existia essa tecnologia naquela época, não tinha tanta variedade de som, luz, água quente, né? Era mais simples, né? É verdade, mas eu sinceramente, hoje estou optando, isso pode mudar a qualquer momento, mas eu acredito muito em ter uma excelente unidade habitacional e a pessoa muda. Então ela não precisa botar nas costas aquele trombolho, mesmo que o frete é um absurdo de caro, né? Então você imagina para você tirar, que seja bola, container, o que seja, para você tirar de um prédio, botar na carreta e levar, por mais que seja talvez uma cidade próxima, e eu ainda acho que a pessoa talvez... Mas não tinha nem que mudar de roupa, armário, nada, leva tudo junto. As pessoas estão vivendo cada vez com menos. Isso é incrível. Eu vejo, existe um novo consumismo que as pessoas querem viver mais leves, com menos, consumir, serem mais, deixarem menos pegadas ecológicas. Viver mais, consumir menos. É isso. Como é que é a sua vida? Olha que a minha experiência pessoal, então eu te contei que eu era o cara que ficava 4, 5 horas por dia no trânsito. E eu casei e eu fui morar num apartamento de 30 metros quadrados, eu e minha esposa. Foi a nossa primeira casa. E era mais perto do escritório. E eu comecei a fazer várias vezes o trajeto de bicicleta, a pé, até o momento que eu decidi abandonar completamente o carro. Então essa grande transformação, essa visão, esse convívio com a cidade me inspiraram para criar a Vitacom. Eu trabalho muito. Então, você economiza água? Eu tenho essa cultura, a gente recicla em casa, eu gosto muito disso. Assim, eu acordo super cedo, eu durmo muito pouco, eu amo trabalhar. Eu odeio viajar, eu odeio sair da minha rotina porque eu amo. Eu tenho uma paixão assim maluca pelo que eu faço. Eu nasci nisso. Meu pai me levava para plantões, para ver vendas de imóveis. O quê? Ele construía. E eu fundei uma empresa de internet quando eu tinha 18 anos. E isso acho que mudou muito a minha forma de ver, de pensar. Então hoje muito da empresa é essa mistura, essa junção, fusão entre o mundo de startups online, de internet, com a parte de construção. Então isso que foi o meu drive. Então eu acordo super cedo, eu levo as crianças para a escola todos os dias. A pé, de bicicleta? A pé. A pé. A pé. E depois eu vou trabalhar e geralmente fico até altas horas. Eu realmente trabalho muito. Sábado e domingo são dias úteis. Trabalhar, você vai de bicicleta? Vou de bicicleta todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. A não ser quando está chovendo ou que eu tenho uma reunião longe. E eu sou o maior filador de caronas que você pode imaginar. Eu pego carona em todo lugar e é legal, você conhece gente. Mas você não usa esses aplicativos? Uso também. Então, quando obviamente não está disponível, eu uso muito aplicativo, uso bastante o metrô. Para mim é indispensável estar com o meu cartãozinho de passagem do metrô, então isso é super importante e eu gosto de incentivar as pessoas a escolhe um trajeto, escolhe um dia para você não usar o carro, você vai ver a mudança. Existe uma cidade lá fora entre o elevador e o carro que é fantástica. Existe o cara da banca, o cara do ponto de táxi, a lojinha que você às vezes passa e nunca parou e você começa a absorver. Uma vida mais de bairro, né? De bairro, mas existe uma cidade tão rica, de tanta tendência que as pessoas esquecem. Então eu sou um entusiasta de que as pessoas possam usufruir disso. Você escreveu um livro sobre isso, não escreveu? Escrevi 3 livros. 3 livros. Conta um pouquinho, quais foram os temas desses 3 livros? Foi isso? Os 3 se chamam Como Viver em São Paulo Sem Carro,
E nós entrevistamos várias pessoas que reinventaram as suas vidas como elas não usam carro em São Paulo. Existe uma das versões que é muito legal, que são as pessoas que reinventaram a mobilidade na cidade. Então, desde as bicicletas compartilhadas que nós vemos espalhadas, tem pessoas que inventaram caronas, um site de caronas, tem carro compartilhado, pessoas que fazem roupas para andar de bicicleta. Então, você imagina você que anda sempre elegante, assim, iria trabalhar e você tem que andar de bicicleta, então precisa ter uma proteção na calça e tudo mais. E ela criou uma moda para ciclistas que precisam de uma roupa mais social. Então, isso é bárbaro, porque a gente começa a ver essa reinvenção. E quando eu andava na ciclofaixa, era praticamente deserta, não tinha ninguém. Sônia, hoje eu pego o trânsito na... Mentira. É verdade. Depois eu te mostro a foto. Você é fã do Haddad? Nosso ex-prefeito, que foi quem criou todas essas ciclovias, enfim, possibilitou a cidade. Assim, eu aprendo a admirar os pontos positivos. Eu acho que ele fez o plano diretor, eu acho que teve, por exemplo, que ele foi um dos grandes incentivadores da mobilidade, do morar perto, de incentivar que as pessoas morem próximas ao transporte público. São Paulo vai ser totalmente reinventada, tá? A cidade que a gente conhece hoje, em 5 anos, vai ser muito diferente. As ciclofaixas, eu acho que foram de um bem tremendo para a cidade. Agora, nem tudo são coisas boas, e eu aprendo a extrair o que tem de melhor, e eu acho que ele fez coisas boas, sim. Como é que você vai extrair o que tem de melhor em outubro, nas eleições? Olha, eu estou estudando bastante, é uma preocupação de todos os brasileiros, dos empresários. Então, essa instabilidade ainda, embora a economia tenha melhorado demais, ainda existe essa preocupação. Tenho escutado muito, lido bastante sobre as propostas e precisamos definir um pouquinho mais, ainda está muito incerto, nós não sabemos nem quem vão ser todos os candidatos, mas tentar apoiar os planos que nós acreditamos, às vezes até sem ideologia partidária, mas nos planos e no que as pessoas propõem, as oportunidades que eles vão gerar. Nós precisamos evoluir como sociedade. Esse acho que é a grande lição. E unidos, né? Existe esse negócio do nós contra eles. Sônia, não existe isso. As pessoas têm que andar juntas, porque se o empresário vai bem, ele gera oportunidades e todo mundo progride, e se a base, as pessoas que não tiveram tanta oportunidade não progredirem, o empresário também não consegue fazer o que tem que fazer. Então nós temos que andar juntos, existe um sonho comum de melhorar como país, não é uma oposição. Essa coisa de ideologia é uma coisa interessante você ter tocado. Eu tenho um amigo publicitário que me disse o seguinte, ele fez um discurso nos Estados Unidos e falou a seguinte frase que eu adotei, que hoje em dia não existe mais left ou right, quer dizer, esquerda ou direita. Existe right ou wrong, quer dizer, certo ou errado. É isso mesmo. Você acha que esse certo ou errado, você acha que é capaz de unir um país? As pessoas realmente veem que há as coisas certas para fazer. Não se isso é esquerda, de direita, de cima, de baixo, mas as coisas certas, que ajude o país a evoluir e ajude a sair desse encalhe que nós estamos, né? Sim, acho que falta um propósito comum. Eu vejo as grandes nações, as grandes companhias, elas têm um propósito muito claro. E as pessoas seguem o propósito e às vezes para um grande líder condutor para que isso aconteça. Então, quando nós entendermos que precisa de um grande propósito para o país progredir, para o país evoluir, a educação, as pessoas, e isso conduzido por um líder que seja realmente inspirador, que faça acontecer, que gere oportunidades, ninguém para o Brasil. Isso aqui é uma maravilha. Você pensou alguma vez em entrar para a política de alguma maneira? Não, eu acredito que a minha... Esse partido novo, essas coisas, propostas, assim, a rede que é do outro lado, mas enfim, são todas pessoas jovens buscando alguma coisa nova, né? Eu estou me dedicando bastante nós, por essência, né, como judeus, nós temos realmente uma grande influência de fazer o bem, de praticar o bem, do conceito de doar, que isso, nós nascemos com esse conceito, a nossa família realmente faz muito essa prática do bem, e eu acredito que existe uma contribuição para ser dada, mas acho que a nossa contribuição especificamente é como empresário, e eu tenho um grande privilégio, que eu vejo muita gente que, por exemplo, despeja lixo no oceano e vai lá e ajuda a causa dos golfinhos, né, meio quase que uma limpeza da consciência, e eu acredito que eu tenho um privilégio enorme
porque a minha empresa já pratica o bem, ela já consegue melhorar a vida das pessoas, ela promove uma cidade melhor. Então, isso é maravilhoso, porque você não precisa inventar depois um outro projeto paralelo para poder meio que limpar aquilo que não é tão bacana. Mas eu acho que existe uma contribuição, a minha contribuição eu acho que é mais como empresário, como empresa, e obviamente ajudar e tentar distinguir e apoiar as grandes causas e as ideias que realmente são nobres, que vão levar o Brasil para outro patamar. Eu vou fazer aqui uma última pergunta, que nosso tempo está esgotando. Você conhece muita gente como você? Eu acabo conhecendo, porque invariavelmente eu acabo frequentando esse meio e a gente acaba atraindo essas pessoas que têm esse senso comum. Então são outros empresários jovens, e eu acho que ficou uma geração perdida de pessoas que não têm ambição ou talvez tenham medo de tentar. Eu acho que o que mata realmente a ideologia, as pessoas que fazem a diferença no mundo, é o medo, não é o fracasso em si, é o medo de tentar. E por algum motivo, eu sou uma pessoa realmente que vou e faço, e eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha conosco, que sem isso não seria nada possível. Ninguém faz absolutamente nada sozinho, mas não vejo mais gente vindo sabe, essa energia, essa força. Eu acho que falta muito, e eu adoro hoje falar para jovens para tentar plantar essa semente, né, neles, porque a gente precisa. O país só vai evoluir também quando tivermos jovens empresários que são altamente incomodados com o status quo das coisas, que não aceitam aquilo porque Mas tenho esperança, Sônia. Eu vejo, tem aí gente que está começando a se movimentar, a gente vai chegar lá, sem dúvida. Obrigada pela sua presença, espero vê-lo outras vezes aqui, e com um apartamento de 5 metros ou não. Quem sabe? Quem sabe, né? Obrigado, adorei. Obrigada. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!